Imagine se existisse uma oportunidade para você que não tem formação nenhuma, sem graduação, sem ser formado em nada, pudesse faturar mais de 15 mil por mês, regularizando imóveis rurais. Imagine se existisse uma maneira, um caminho, para você ter o faturamento de mais de 15 mil por mês, obviamente passando por um processo, entendendo que existe um processo, entendendo que existe um caminho do combo rural, fazendo as parcerias da forma certa, como eu vou explicar aqui na live de hoje. Então vamos lá, exemplos na prática dos serviços que você pode fazer amanhã, mesmo que você não fosse formado, amanhã. Exemplo 1, vou botar aqui, ó. Você pode fazer pequenos desenvolvimentos de sistemas cadastrais ou atualização em documentações do imóvel rural. Seria ali mini pacotes de serviços de sistemas cadastrais. Você pode fazer, tá? E aí você vai buscar sistemas cadastrais que qualquer pessoa pode fazer. Então, por exemplo, CCIR, qualquer pessoa pode fazer. Você pode fazer ali uma atualização de CCIR ou uma geração do CCIR se o imóvel não tiver. Você pode aprender para fazer, tá? O ITR, qualquer pessoa pode fazer, tá? O ADA, qualquer pessoa pode fazer. O CAR, antes do CAR tem um CNI, né? Vou botar aqui, ó, o CNI. Qualquer pessoa pode fazer, tá? O CAR, na grande maioria dos casos, aqui o CAR, na grande maioria dos casos, qualquer pessoa pode fazer, beleza? Uma coisa que eu não falei e que eu vou falar agora é que no método do combo rural, o método aqui, ó, o método do combo rural para faturar mais de 15 mil por mês, regularizando imóveis rurais. Conta com um passo, uma etapa muito importante, que é a fase do diagnóstico. Diagnóstico análise da documentação, diagnóstico e planejamento. Tá? Essa fase aqui é uma fase muito importante da metodologia para faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais. Tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que em todas as vezes, em qualquer serviço, no nosso método, na metodologia do combo rural, para regularizar imóveis rurais, no nosso método, antes de você fazer qualquer serviço e antes de você fechar com o cliente, antes de você dar o preço para o serviço, você tem que passar por essa fase de análise, diagnóstico e planejamento. Nessa fase, o que é feito nessa fase? Essa fase é o momento em que você pede a documentação do cliente e você vai fazer uma análise da documentação do cliente sem compromisso, tá? Inclusive, essa é uma das nossas estratégias de vendas, em que você consegue oferecer um pequeno serviço para o cliente sem cobrar nada. Você consegue oferecer uma pequena degustação do serviço para o cliente sem cobrar nada para ele. Isso ativa, pessoal,
um chamado gatilho mental. Você sabe o que é gatilho mental? Isso é técnica de neuromarketing. A gente embutiu essas técnicas dentro da estratégia do combo rural. Então você vai executar o gatilho mental da reciprocidade. Quando você entrega genuinamente alguma coisa de valor para aquela pessoa ela sente uma dívida social e ela fica com vontade de retribuir a você aquela geração de valor que você transmitiu para ela. Exemplo, o exemplo clássico do pedacinho do queijo. Eu vou te dar um pedacinho do queijo para você ter uma degustação. Se você gostar do pedacinho do queijo, você compra o queijo inteiro. Isso é gatilho mental da reciprocidade. É gerado uma dívida social na cabeça da pessoa, ela fica com vontade de retribuir. Aí você me pergunta, Murilo, como é que eu ativo o gatilho mental da reciprocidade dentro da regularização de imóveis rurais? Como é que eu posso ativar o gatilho mental da reciprocidade? Eu ativo o gatilho mental da reciprocidade através dessa etapa aqui, que é a fase de análise, diagnóstico e planejamento. Você vai falar, doutor João, o senhor me manda a sua documentação, eu vou analisar peça por peça, documento por documento, vou ler tudo e vou fazer um diagnóstico para a gente saber a que pé que está a documentação do imóvel rural do senhor. Isso vai me gerar também um planejamento completo de tudo que você precisa fazer para regularizar esse imóvel rural. Eu vou te entregar esse diagnóstico, uma prescrição e um planejamento para regularizar esse imóvel rural de forma gratuita, sem compromisso, só para o senhor ver o que é que precisa fazer. Se o senhor gostar e se o senhor quiser seguir à frente, depois a gente fala sobre preço que eu vou cobrar para eu tocar esse planejamento que eu te cobrei, que eu te entreguei. Mas eu só vou saber o preço que eu vou cobrar se eu fizer um planejamento antes, que vai depender da análise da documentação que eu vou fazer. Então tá tudo amarrado, tá tudo interligado. Tá? Então, para você entender a metodologia para faturar mais de 15 mil por mês, através da regularização de imóveis rurais, é muito importante você entender essa fase da análise, do diagnóstico e do planejamento. Beleza? Então, eu vou te dar aqui um outro exemplo na prática de serviço de regularização que você pode fazer rumo ao faturamento de mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais, mesmo que você não tivesse formação nenhuma. Para quem tem formação, ajuda mais ainda. Mas se você não tivesse formação nenhuma, por exemplo, regularização de imóveis rurais georreferenciados e certificados no SIGEF, sem a conclusão com a averbação das peças técnicas do georreferenciamento no cartório de registro de imóveis. O que é que quer dizer isso? Bora lá. O que é que quer dizer essa frase que parece ser complicada, mas não é tão complicada assim? Tá? Vamos lá. Dentro da área de regularização de imóveis rurais, nós temos vários procedimentos, vários desenvolvimentos de sistemas cadastrais que devem ser feitos. Esses sistemas cadastrais estão de acordo com a legislação, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Dentro da regularização tem vários procedimentos, como, por exemplo, o CCIR, que é o Certificado de Cadastro Rural junto ao INCRA, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural junto à Receita Federal, o CNI, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, com gestão conjunta do INCRA e a Receita Federal, o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, junto ao IBAMA, e o CAR, que é junto ao Ministério do Meio Ambiente ou órgão ambiental do Estado, tá? Esses sistemas cadastrais aqui, qualquer pessoa pode fazer. No CAR, na grande maioria dos casos, qualquer pessoa também pode fazer, tá? E existem alguns outros procedimentos que não é necessariamente qualquer pessoa que pode fazer, tá? O cara que faz o georreferenciamento e certificação do imóvel rural, ele tem que ler esse livro todo aqui, que é um livro que fala sobre geodésia celeste, geodésia espacial, entender um conjunto de outras matérias bem específicas na área de medição de alta precisão, de agrimensura de geodésia. Então você precisa ter um credenciamento para fazer esse procedimento, não é qualquer pessoa que pode fazer, são pessoas credenciadas, tá? E aí, como esse procedimento é muito técnico, normalmente a grande maioria das pessoas que fazem o georreferenciamento e certificação junto ao SIGEF, eles acabam não fazendo esse outro desenvolvimento aqui dos sistemas cadastrais, tá? E aí, o que acontece? É feito, infelizmente, deveria ser assim? Não deveria ser assim, mas tem muito imóvel rural que ele é georreferenciado, ele é certificado junto ao sistema do SIGEF,
mas não é feita a atualização cadastral. Aí o que é que acontece? O cliente, depois que você faz o georreferenciamento de imóveis rurais, você precisa concluir esse georreferenciamento, porque não adianta nada, na prática mesmo, você georreferenciar, certificar do ponto de vista registral, do ponto de vista do lado do conceito de registro do imóvel rural. Não adianta nada você georreferenciar o imóvel rural, certificar, e você não avisar para o cartório que esse imóvel rural está georreferenciado e certificado. Apesar do sistema do CIGEF ser integrado com o cartório. Mas você precisa vir com aquelas peças técnicas e averbar as peças técnicas do georreferenciamento no cartório de registro de imóveis. O que acontece? Muita gente não faz isso. Muita gente não faz isso. Não averba as peças técnicas do georreferenciamento no cartório. O que acontece? O serviço fica incompleto, na minha humilde opinião. O serviço fica sem a conclusão. Terceira maneira é eu executar serviço de regularização, onde eu vou desenvolver o sistema cadastral e os procedimentos que eu não posso, eu vou desenvolver uma equipe para, quando for necessário, contar com o apoio dos meus parceiros. Vai ter serviço que você vai precisar de parceiro, vai ter serviço que não. Quando você precisar de parceiro, você vai ver qual é o parceiro que você precisa, se é um advogado, se é um credenciado em georreferenciamento, para você entregar um serviço completo para o seu cliente, tá? Beleza? Show de bola? Então, se for necessário o georreferenciamento, eu faço parceria com um especialista em georreferenciamento e executo essa documentação. Eu recebo as peças técnicas do meu parceiro, junto com o meu serviço, atualizo os sistemas cadastrais, entrego um serviço completo para o cliente, pega a documentação, se você ainda quiser, e você pode representar o seu cliente no cartório de registro de imóveis com a procuração para você fazer a averbação de toda a documentação do imóvel rural para o seu cliente. Você pode fazer esse serviço completo. Isso é um serviço que você pode fazer. Se eu tenho parceiros, com minha rede de parceiros, e eu executo os serviços que eu posso fazer